Então, eu trago a minha motivação aqui inicial, né? É facilitar o encontro de cada um, de cada uma, com as palavras da Pema Chodron e também com a sabedoria coletiva que pode emergir aqui em cada um de nós. Se algo não cair bem, se vocês sentirem que pode estar imperfeito, errado, vocês atribuam isso ao Bruno e não a Pema Chodron, né? Porque se tem um ser ali que reúne qualidades impressionantes, é essa senhora que hoje está, uma americana que deve estar com 90 e poucos anos, tem vídeos no YouTube sobre ela, de falas dela, tem uma literatura extensa, ela traz uma linguagem muito hábil para nós ocidentais, pessoas que estamos vivendo o dia a dia, né, como nós, e ela traz essa perspectiva que, para mim, foi muito significativa no meu caminho, tem sido, que é um convite para que a gente utilize o sofrimento como um elemento de prática, para que a gente, percebendo as nossas aflições, percebendo padrões aflitivos, a gente possa transmutar aquilo em compaixão, em sabedoria. É como se, compartilhando com vocês, é como se no caminho a gente, por um tempo, pode acreditar que a gente vai estar se aprimorando, se desenvolvendo, se tornando uma pessoa melhor e querendo se afastar de qualidades negativas nossas, de conteúdos negativos e aflitivos. E isso pode gerar, né, um senso de inadequação, de que a gente, enfim, não é o que deveria ser. E esse tipo de ensinamento, né, é trazido muito pelo professor dela também, chamado Shogyan Trungpa, um tibetano já falecido. Eles invertem isso, eles falam, olha, a gente tem um sofrimento aqui no momento, está perfeito, vamos praticar com ele, vamos abrir o nosso coração, vamos despertar através dele, com ele, junto com ele, e então meio que faz assim uma virada de 180 graus assim na nossa mente. Mas é isso, não é um masoquismo assim, então eu vou me envolver na lama do sofrimento, não é isso, é fazer uma alquimia, né? Uma transmutação dessa dor, dessas limitações em abertura, em amor, em alegria. Isso para mim, eu confesso que levou um tempo para cair a ficha, assim, porque é contraintuitivo, né? Até um paradoxo. Não, se eu quero ser feliz, eu vou atrás da felicidade e me afasto do que eu tenho de ruim. Mas aí os mestres compassivamente vêm e dizem para a gente assim, olha, não tem como resolver, não é tão simples assim resolver essa questão da, dos teus traumas, dos teus padrões negativos. De algum modo você vai ter que fazer contato com isso. De algum modo vai ter que haver fazer as pazes com isso e crescer a partir dessa história pessoal, dessa história kármica, né, numa linguagem budista. Mas então vamos adentrar nessa obra que vai fazer. Então tem esse título, né, Lugares que nos assustam, mas ao mesmo tempo é uma obra que fala de amor, de abertura, de alegria. Então eu sinto que é uma mudança de paradigma, assim. E daí cada um vai se relacionando com a obra, cada um vai sendo afetado por ela. Eu também gostaria de agradecer muito a presença de vocês, porque vocês estando aqui, vocês permitem que eu esteja aqui, de algum modo, me envolva ainda mais com o texto, com as práticas. Então, isso é uma preciosidade, assim, né? Que a gente pode estar vivenciando juntos. Então, vocês são muito importantes e, e eu fico, assim, profundamente grato pela oportunidade.
Espero facilitar alguma experiência de crescimento para vocês. Assim. Vamos com essa intenção. Eu vou colocar aqui o texto. Ele está nessa versão do Kindle para o computador, ele está dividido. Então, eu quero ver se eu consigo ajeitar isso para o próximo encontro, porque talvez no celular fique um pouco apertado, né? Inicialmente, eu também queria dizer assim, se alguém quiser falar alguma coisa muito urgente, pode levantar a mão, ou em último caso, abre o áudio e fala, tá? Pode interromper, né? E a gente vai seguindo dessa forma. Eu quero trazer, né, esse prólogo para que a gente contemple juntos, tá? Porque tem muita riqueza nesse prólogo. Então, eu vou ler, assim, de maneira corrida, e depois a gente comenta, contempla juntos. Então, no prólogo, ela traz assim, Pema Chodron, né? Quando ensino, começo, começo sempre com uma aspiração compassiva. Expresso o desejo de que apliquemos os ensinamentos no dia a dia de nossa vida e, dessa forma, livremos os outros e a nós mesmos do sofrimento. Durante a palestra, encorajo as pessoas a manter a mente aberta, assim como uma criança que, maravilhada, vê o mundo sem concepções prévias. Como diz o mestre Zen Suzuki Roshi, há muitas possibilidades na mente do principiante, mas poucas na do perito. Então, a gente está recebendo aqui também orientações, instruções sobre como a gente pode se relacionar aqui nesse nosso encontro e nesses estudos, né? E em qualquer prática, né? Em qualquer experiência que a gente busca algum tipo de insight, de crescimento. Então, ela vai seguindo assim nessas recomendações de como que ela mesma faz, né? Ela diz, ela segue. No final, dedico o mérito da ocasião a todos os seres. Esse gesto de amizade universal já foi comparado a uma gota fresca de água da fonte. Se a depositarmos sobre uma rocha, ao sol, ela logo evaporará. Se a colocarmos no oceano, no entanto, ela nunca será perdida. O desejo, portanto, é que não guardemos para nós mesmos os ensinamentos, mas os empreguemos em benefício dos outros. Essa abordagem reflete os assim chamados três nobres princípios: bom no início, bom no meio, bom no fim. Eles podem ser empregados em todas as atividades da vida. Podemos iniciar qualquer coisa, começar o dia, comer uma refeição ou ir a uma reunião, com a intenção de sermos abertos, flexíveis e gentis. Depois podemos prosseguir com uma atitude inquisitiva. Como costumava dizer meu mestre Chogyam Trungpa Rinpoche, viva a sua vida como um experimento. Ao término da atividade, quer tenhamos sentido que fomos bem-sucedidos ou que falhamos em nossa intenção, fechamos a ação pensando nos outros, os que estão sendo bem-sucedidos e os que estão falhando em todo o mundo. Desejamos que qualquer aprendizado que tenhamos tido em nossa experiência possa beneficiá-los também. Com esse espírito, ofereço este guia sobre o treinamento do guerreiro compassivo. Que ele seja benéfico no início, no meio e no fim. Que possa nos levar aos lugares que nos assustam. Enriqueça a nossa vida e nos ajude a morrer sem arrependimento. Então, ela já começa trazendo essa sugestão de prática, né? É como eu percebo assim, né, que é como se nós pudéssemos ritualizar mais a nossa vida, os nossos momentos, trazer essa força de prática, de treinamento da mente e do coração para qualquer atividade.
ainda mais atividades como essas, em que a gente está diretamente envolvido com o texto, né? Mas ela traz que pode ser feito em circunstâncias outras, né? Numa refeição, numa conversa. Então, a gente inicialmente aspira desenvolver mais abertura, desenvolver mais compaixão, desenvolver mais sabedoria. Então, tem esse elemento da aspiração inicial. Ou seja, conforme a nossa motivação, mais o nosso envolvimento com aquela atividade, conforme mais refinada a nossa motivação, talvez a nossa relação com aquela atividade, com aquela prática, ela vai ser mais ampla, mais potente. Aí depois a gente se envolve com a atividade. E aí ela traz também esse elemento de uma mente de principiante, né? Estarmos abertos para o que vem sem julgamentos prévios, sem condicionamentos que impedem que a gente se relacione de uma maneira a nos transformar com uma prática, né? Então, uma mente aberta, uma mente curiosa. A gente se envolve com a prática, né? Que nem assim como esse nosso estudo, vamos receber essas palavras dela, vamos receber as palavras de nós aqui que estamos engajados com o estudo e no fim né, vamos ser tocados por isso. E no final é gerado algum insight, algum aprendizado, alguma mudança no nosso coração, na nossa mente, coração, né? Nos nossos referenciais. E a gente aspira que isso seja de benefício, a gente dedica daí esses méritos, essa energia positiva, esse passinho a mais que a gente deu, e a gente aspira que outros seres possam dar também. E a gente aspira e dedica para que outros seres possam ir em direção da felicidade e da superação do sofrimento. Então, a gente vai dessa forma ritualizando qualquer encontro, qualquer prática. Aí eu queria saber se como é que isso pode ter tocado algum de vocês, se vocês já costumam fazer esse tipo de prática, se essa recomendação dela gerou um estímulo, né, para poder estar fazendo mais isso. A gente tem isso tradicionalmente, né, em qualquer encontro do Dharma, de estudo, a gente faz isso, né, a aspiração, depois a dedicação. Posso falar? Claro, Jussara. Então, eu sou prof de yoga e sempre quando a gente encerra a prática de yoga, a gente sempre puxa esse rezo, né? Que os méritos da prática daquele yoga, daquele dia, sejam em benefício de todos os seres, de todas as formas e pensamentos. Então, é uma forma, assim, de que tem ressonância com o que tu está falando. Me pareceu, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que, né, isso está presente em vários sistemas, né, espirituais, essa ideia de que a gente está adquirindo algo não para se tornar uma pessoa vencedora no mundo, mas a gente está se aprimorando de algum modo para benefício de todos os seres e a gente está indo contra os nossos hábitos autocentrados. A gente está estudando, se aprimorando para compartilhar ou até mesmo pelo outro. É como se tivesse uma fila de seres atrás de nós precisando de algum apoio e a gente vai praticar para poder estender a mão de uma maneira mais competente, né? A Ellen levantou a mão? Por favor, Ellen. Oi, boa noite. Eu não tenho certeza se o que eu vou falar eu deveria falar, porque é algo bastante íntimo e que talvez não seja útil para nossa comunidade, mas minha experiência pessoal. Eu sempre fui uma pessoa extremamente autocentrada
e eu conheço o budismo tem 7, 8 anos. Em poucos momentos da minha prática, eu realmente fui uma pessoa altruísta. Em poucos momentos da minha prática, eu realmente desejei o bem. Aconteceu algo depois que eu passei por um período de perdas nesses últimos tempos, que eu comecei a desejar o bem. Porque eu reconheci que, além de que isso é a única forma de gerar méritos, eu também reconheci que o sofrimento é uma coisa desnecessária. Então eu comecei a olhar para o outro e pensei, ele não precisa estar sofrendo. Aí quando, por exemplo, se eu sentia uma dor de cabeça, eu imaginava uma outra pessoa com dor de cabeça e eu pensava, vou rezar por essa pessoa, porque realmente, mas eu só faço isso porque os ensinamentos budistas eles são muito claros com relação a isso. Então, por conta dessa insistência de que a bodhicitta ela é necessária, eu acabei desenvolvendo uma sementinha de bodhicitta, mas para mim eu sempre tive muita dificuldade, porque eu sempre fui muito egoísta. E eu falo isso para vocês assim porque eu vejo assim os mestres falando de bodhicitta, as pessoas falando, e eu não encontro espaço para ser uma pessoa normal, sabe? E tipo assim, não é que eu não queira evoluir, eu só queria deixar claro que a pessoa humana muitas vezes ela não tá nesse nível. E isso dói bastante, sabe? Porque a pessoa olhar para si e se ver como um ser egoísta e às vezes se comparar com os outros e pensar, nossa, eu tô muito aquém do que os outros praticantes estão. Então, assim, não é tão confortável a prática da bodhicitta. Agora, eu fico feliz com as suas reações. Eu tenho percebido que eu tenho tido avanços e eu comemoro, eu sei que são pequenos, porque eu ainda tenho muita dificuldade, por exemplo, de chegar junto de uma pessoa e querer ajudar. Mas no nível mental, quando eu tô ali rezando a prática de Tara ou qualquer outra que eu escuto com o Lama Santa ou com os outros mestres, aí eu já começo a pensar nos seres. E eu sei que isso é fruto do quê? Do Buda, do Dharma e da Sangha, né? Porque a gente acaba se espelhando na energia que está acontecendo ali e vai fazendo igual. Então eu comecei aos poucos a pensar nisso, embora eu tenha 8 anos de conhecimento do budismo. Mas assim, não que seja a primeira vez, já aconteceu antes, mas eram episódios muito alternados, não era uma coisa consistente, porque normalmente eu voltava para minha vida, voltava para os meus desejos, voltava para os meus apegos, e pela primeira vez eu comecei a considerar a hipótese de que talvez exista uma forma de sair do samsara. Eu antigamente não conseguia ver essa forma, eu achava impossível. Então, para finalizar, é isso. Obrigado, Ellen. Eu ressoo muito assim com essa tua fala. Eu até antes, quando eu pensei o que eu poderia falar, eu pensei que eu teria que falar isso assim, porque eu venho tendo essa experiência também, que é de que a gente percebe que a gente está sofrendo muitas vezes, né, ou todas as vezes, por um nível de autocentramento, assim, de uma fixação, de um egoísmo, uma coisa meio infantil, assim, né? E só que a gente está condicionado a isso. E o processo que a gente vai entrar agora no próximo capítulo, no primeiro, já vai falar de bodhicitta, né? O que é isso, né? Que é esse coração altruísta, essa mente que intenciona despertar para benefício dos seres. Então, isso parece assim, a gente pensa nos santos, nos seres do passado, e isso pode ficar teórico, mas a Pema Chodron vai trazer justamente que a gente vai começar a despertar a nossa bodhicitta, o nosso coração iluminado, através do nosso próprio contato com o nosso autocentramento, expressado através de raiva, de medo, de inveja, de competitividade, de arrogância. A gente vai. Só que isso, para mim, foi um choque, assim, porque eu queria, entrei no budismo, enfim, num processo de autoconhecimento, porque eu queria ser feliz, entrar num trem, assim, em direção à felicidade, sem escala, e com uma paisagem bonita olhando ainda, né? Tipo assim, sendo bem atendido. Mas aí a gente percebe que, tudo bem, tem uma felicidade genuína, tem uma felicidade duradoura, tem um estado de bem-aventurança, de alegria, mas quando a gente percebe que talvez a gente vai chegar lá entrando pelo sofrimento, digamos assim, isso é um pouco impactante assim.
eu acredito que isso não seja necessário para todos os seres, né? Tem seres que podem ter muitos méritos, assim, que já estão, assim, já têm um autocentramento mais reduzido, já tem uma amorosidade, uma compaixão e uma sabedoria já desenvolvida, eles não vão ter um baque tão grande. Mas eu confesso que sinto isso e então assim tem essa virada de chave assim, né, que a gente vai desenvolver, né, encontrar felicidade, mas a partir a gente fala tanto em compaixão, né? Ah, eu quero desenvolver compaixão. E como que a gente desenvolve compaixão? Através do contato com o sofrimento. Bom, sofrimento a gente já tem. Então, bora praticar compaixão, mas também com sabedoria, com lucidez, liberando, purificando, transmutando. Eu tenho uma coisinha ainda que eu queria acrescentar. Bom, acho que eu esqueci, mas bom, daqui a pouco eu lembro. Alguém mais sentiu assim uma, enfim, foi tocado de algum modo por essa leitura inicial? Queria falar um pouquinho da fala da Ellen, na verdade. Eu gostei. Eu achei tão, gente, é tão bonito a Ellen falar assim, porque se explorar os ensinamentos, né? E isso é ser sanga mesmo, é ser sangue, sangue da sanga tem poder mesmo. Porque às vezes a gente fala assim, caramba, tá tão distante, caramba, eu sou uma porcaria no meio desse rolê todo, né? E tá tão longe, e nossa, eu cometi uma falha, um erro, e entrar em contato com o que nos assusta, que às vezes é a gente mesmo. No momento do pega para capar, o sofrimento quando surge, o que que eu faço com isso, né? E particularmente, eu gosto muito quando os meus irmãos da Sangha vêm com isso que é muito na carne, né? É uma exposição da carne que a gente não se sente sozinho, sabe? Obrigada, Ellen. Por mais comprometimento de falas como a tua, porque eu acho que, claro, que a primeira pessoa que a gente se expõe aos ensinamentos da gente para a gente mesmo, né? Mas que eu aspiro que a gente saia desse estado de solidão no qual a gente acha que é só com a gente. É mais por aí que eu queria trazer aqui. Obrigada. Obrigada a você, querida, de coração. Obrigada mesmo, de coração. Eu sempre quis poder falar com a Sanga, faz muitos anos que eu quero isso, então eu agradeço muito. Obrigada mesmo. Através disso, a gente se apoia, a gente vai aumentando a nossa confiança de que é isso mesmo, é por aí. É difícil mesmo, mas ao mesmo tempo é o caminho, é gratificante, vale a pena, né? Então a gente se olha, a gente se vulnerabiliza, a gente compartilha as nossas dificuldades e vai se apoiando, né? Essa sanga maravilhosa. Eu queria até agradecer ao João Vale, uma pessoa tão incrível que reuniu muitas das pessoas que estão aqui. É comovente, assim. Que bom que temos uns aos outros. E a Patrícia levantou a mão? Pode falar, Patrícia. Sim, posso falar? Vocês me ouvem? Ok. Eu achei muito interessante a fala dela, porque é uma fala que traz a gente para a nossa realidade, né, e nossa humanidade. No início também, quando eu comecei, eu via falar de Bodhicitta, eu dizia assim, rapaz, isso não é viável. Isso é coisa para santo. Isso é coisa, como eu pensava em outras religiões em que eu estive também. Eu dizia, gente, porque eu achava que tinha que ser sentido.
para mim não adiantava só tipo fazer da boca para fora, fazer sem o sentimento. E aí eu dizia, meu Deus, mas como é que eu vou sentir isso? Quando é que eu vou sentir isso? E aí o tempo foi passando. E aí você falou do sofrimento, e eu concordo. O sofrimento parece que ele amolece o coração da gente, né? Então, eu acho que isso é bem verdade mesmo, eu acho que... Mas, com o tempo, eu descobri que tem uma outra coisa também que faz a gente, pelo menos da minha experiência, sentir isso, sentir essa vontade genuína e, assim, brotar mesmo, assim, do nada. Você pensa que é do nada, mas, assim, brota dentro de você. Quando você está se sentindo muito bem, mas não muito bem do ponto de vista do ego. Por exemplo, ganhei um aumento, comprei uma casa nova, comprei um carro, meu filho passou no vestibular. Não é isso. Quando você está bem de dentro, que é uma coisa que as práticas favorecem, no caso a meditação, né? Enfim. Então, quando a gente vai praticando e vai ficando bem por dentro, naturalmente essa vontade de ajudar o outro, essa é uma coisa boa que vem, simplesmente ela vem. E aí eu comecei a entender o porquê que as práticas são tão importantes, que não adianta só estudar. Estudar é uma prática, mas não adianta só você ler, estudar, conhecer. Você precisa praticar, no caso, né, a meditação, para que você vá acessando outros níveis de percepção, de consciência, enfim, de energia. E aí hoje eu tenho essas duas, eu acho que vem por dois caminhos, essa coisa do Bodhicitta. Vem pelo sofrimento, mas também pode vir por um bem-estar muito profundo, porque é como se aquilo transbordasse de você. E quando transborda, você quer dar para o outro. Não precisa ninguém pedir, não precisa ninguém estar precisando, você quer dar, entende? Então, eu achei muito legal essa fala dela, porque eu pensava exatamente a mesma coisa. Maravilha, Patrícia. Obrigado. Eu vou entrar novamente aqui no texto para a gente usufruir um pouquinho mais ainda da sabedoria da Pema Chodron e disparar mais reflexões e partilhas a partir dela, né? Diana, tem o pessoal entrando ali. Já foram recebidos. Que bom. Então, a gente já antecipou, né, esse conceito, essa qualidade, né, da Bodhicitta, e a Pema Chodron vai trazer isso para a gente, né? No capítulo 1, a excelência da Bodhicitta. Somente com o coração podemos ver corretamente. O essencial é invisível aos olhos. Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Quando eu tinha cerca de 6 anos, recebi o ensinamento essencial da Bodhicitta de uma velha que estava sentada ao sol. Eu ia passando em frente à casa dela, sentindo-me só, não amada e louca da vida, chutando qualquer coisa que me aparecesse pela frente. Rindo, ela me disse: Menina, não deixe que a vida endureça seu coração. Naquele momento, eu recebi esta instrução básica. Podemos permitir que as circunstâncias da vida nos endureçam, nos tornando cada vez mais ressentidos e amedrontados, ou que essas mesmas circunstâncias nos tornem mais amáveis e mais abertos em relação àquilo que nos assusta. Sempre podemos escolher. Se perguntássemos ao Buda o que é Bodhicitta, ele nos responderia que essa palavra é mais fácil de entender do que de traduzir. Ele nos aconselharia a tentar encontrar o significado dela em nossa própria vida. E até nos desafiaria, acrescentando que somente a Bodhicitta cura, que a Bodhicitta é capaz de transformar o mais duro dos corações e a mais preconceituosa e amedrontada das mentes. Chitta significa mente, e também coração, ou atitude. Bodhi significa desperto, iluminado, ou completamente aberto. Algumas vezes, a Bodhicitta, coração e mente completamente abertos, é chamado de ponto sensível, um local tão vulnerável quanto uma ferida aberta.
equipara-se, em parte, à nossa capacidade de amar. Mesmo a mais cruel das pessoas possui esse ponto sensível. Mesmo os animais mais selvagens amam suas crias. Como disse Trungpa Rinpoche, todos amam algo, mesmo que seja apenas tortilhas. A bodhicitta também se equipara, em parte, à compaixão, nossa capacidade de sentir a dor que compartilhamos com os outros. Sem perceber, constantemente nos protegemos dessa dor, porque ela nos assusta. Erguemos muros de proteção feitos de opiniões, preconceitos, estratégias e barreiras construídos devido ao profundo medo que temos de ser feridos. Esses muros são ainda mais fortificados por emoções de todo tipo: raiva, ânsia, indiferença, ciúme e inveja, arrogância e orgulho. Mas, felizmente, para nós, o ponto sensível, nossa capacidade inata de amar e de nos importarmos com as coisas, é como uma brecha nesses muros que construímos. É uma abertura natural nas muralhas que criamos quando estamos com medo. Com a prática, podemos aprender a encontrar essa abertura, a aproveitar aquele momento vulnerável, amor, gratidão, solidão, constrangimento, inadequação, para despertar a bodhicitta. Só mais um, para a gente fechar essa ideia. Análoga à bodhicitta é a sensação de ferida aberta causada por um coração partido. Às vezes, esse coração partido faz nascer ansiedade e pânico. Outras vezes, raiva, ressentimento e acusação. Mas, debaixo da rigidez dessa armadura, existe a ternura da tristeza genuína. Essa é a nossa ligação com todos aqueles que alguma vez já amaram. Esse genuíno coração de tristeza pode nos ensinar uma grande compaixão. Ele pode nos tornar humildes quando estivermos arrogantes e suaves quando formos rudes. Ele nos desperta quando preferimos permanecer dormindo e penetra a nossa indiferença. Essa contínua dor no coração é uma bênção que, quando completamente aceita, pode ser compartilhada com todos. Então, a gente foi introduzido, né, pela Pema Chodron, a bodhicitta, né? Talvez alguns aqui vão estar ouvindo pela primeira vez, mas ela é tudo isso, assim. Na verdade, eu me vejo completamente incapaz de explicar e alcançar a dimensão que é esse estado de mente e coração, e é até mesmo essa prática. Eu estou aqui para, em conjunto com vocês, explorar essa qualidade que é apresentada pelo Buda, pela Pema Chodron para nós, porque ela tem toda essa complexidade, né? O sofrimento pode despertar a nossa ternura e pode fazer a gente se desenvolver espiritualmente. Agora, como que a gente encontra o sofrimento? Não é se fixar o sofrimento, né? Então, a Pema Chodron vai explorar, né, e descrever mais detalhadamente qual é esse lugar de mente e de coração em que a gente não foge dos lugares que nos assustam e, a partir deles, a gente cresce, a gente expande, a gente pratica e transforma, de fato, a nossa realidade. E pode acessar também a realidade de outros seres que também estão com dificuldades. Pergunto para vocês como esse trecho tocou cada um que quiser partilhar. A Monize levantou a mão. Queria passar para a Monize.
Oi, Bruno. Oi, pessoal, Olá. boa noite. Eu vou tentar ligar a câmera, mas ui, eu tô dirigindo. É, Nada aí, Moniz. tá, tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Eu tive uma dúvida, assim, como é sobre essa questão do autêntico coração da tristeza. Eu já tinha ouvido essa expressão antes e eu não entendi muito bem, assim, como é que o autêntico coração da tristeza, como é que a gente chega nisso, né? Porque eu sinto uma tristeza quase como uma depressãozinha assim recorrente, né? E eu associo muito a isso, a essa percepção que eu tenho até dessa vivência no capitalismo, assim, de que a gente precisa afirmar nossa individualidade e a gente precisa batalhar pelos recursos e às vezes isso nos coloca em posições de antagonismo, de competitividade com relação aos outros seres. E aí me bate uma tristeza, assim, como se esse samsara ele não tivesse solução mesmo, sabe? Mas eu não sei se esse é o autêntico coração da tristeza. E o que seria isso, assim? E como isso se conecta com irmos aos lugares que nos assustam? Se tu puder falar, Bruno, agradeço. Tá, vou tentar me arriscar aqui. Eu lembro do Trungpa Rinpoche, o professor dela, trazendo, né, coração, autêntico coração de tristeza como um coração exposto e como se fosse assim, a gente abre o nosso tórax e daí o coração está exposto. Pequenas insetos, objetos, toques podem nos tocar, ou seja, o sofrimento cada vez mais sutil pode ser reconhecido e percebido por nós e sentido por esse coração. Então é um coração sem defesas, sem armaduras, sem negação, mas ao mesmo tempo é um coração que não, ao ser tocado, não se deprime num sentido patológico, não se fixa e não alimenta e infla aquele sofrimento. Aí a Pema Chodron não vai descrever, né? Mas é um coração que carrega junto uma lucidez, uma sabedoria de reconhecer o aspecto construído daquela situação e o aspecto de que aquela situação ela pode ser ultrapassada, né? Então é um contato com o sofrimento, mas ao mesmo tempo tendo uma percepção, uma clareza de que aquilo é desnecessário. Ou seja, no caso que tu traz, Moniz, se a gente se configurasse de uma maneira como uma sociedade iluminada, como Chogyam Trungpa para trás também, né, seres despertos, a gente não teria não teria construído instituições e dinâmicas sociais que nos oprimam. Então, mas isso está acontecendo. Então, eu me sensibilizo, né? Eu me deixo tocar pela carga horária de trabalho extensa de muitas pessoas, pela desvalorização, enfim, por toda a sorte de dificuldades que os seres experimentam na nossa sociedade atual. E então a gente está desenvolvendo uma ternura, um interesse pelos seres, e esse coração ele tem isso gera uma tristeza, mas é uma tristeza que, assim como tem um livro de um outro mestre no budismo que chama assim, tristeza, amor e alegria. Então a gente começa pela tristeza, no sentido de que tristeza, amor, abertura, se eu não me engano. A gente vai ser tocado pelo sofrimento dos seres, do mundo e pelo nosso próprio. Só que a partir de Bodhicitta, a gente pode fazer essa alquimia, essa ressignificação, vamos dizer assim. Mas, enfim, eu diria que esse coração é, é, um,
é um coração de tristeza, porque, de fato, né, quando a gente começa a contemplar, né, os 4 pensamentos, a gente começa a contemplar que a morte, a impermanência, a gente começa a contemplar os 6 reinos e as experiências aflitivas de raiva, carência, desejo e apego, inveja, arrogância. É natural que aquilo nos comova. Então, a gente está aberto para isso, mas a gente não se fixa, se fecha e entra numa... O Shogun trouxe para trás também assim uma ideia de negatividade negativa e negatividade, acho que negatividade assim. A negatividade negativa é quando eu me fixo na negatividade, eu alimento aquilo e eu fico inflando aquela experiência de sofrimento minha e dos outros. Agora, a negatividade em si mesma, ela não tem problema nenhum, porque eu apenas observo, sinto, mas tem espaço e tem sabedoria que me libera daquela experiência e que me permite olhar os seres presos nas experiências e sonhar em formas de ajudá-los a se liberar. Então, não é um congelamento de uma experiência de tristeza, de depressão. Mas é claro que no processo, né, como a Ellen falou também das dificuldades, no processo a gente vai se misturar, a gente vai tentar fazer, aí eu me abro e me afogo junto, e só que tem um outro livro de uma mestre que é À Beira do Abismo, uma mestre zen, Jonah Halifax. John Halifax. Isso. A gente vai, às vezes, entrar em contato com Ai, o sofrimento, maravilhoso. tá aqui, eu vou praticar minha bodhicitta, eu vou acolher esse ser, eu vou escutar ele, ou eu tô com medo, eu vou aqui meditar com esse medo, vou sentir esse medo vou tentar praticar isso, que a Pema Chodron vai nos introduzir. E aí a gente vê que a gente está se perturbando mais, a gente pode não estar no ponto ainda, a gente tem que talvez estabelecer algumas bases, né? Tipo, primeiros socorros, né? Dormir melhor à noite, sair de um relacionamento tóxico, mudar, sabe, minimamente assim, né? A gente, mas à medida que a gente vai desenvolvendo uma maestria nessa prática, a gente vai começar a querer ir aos lugares que nos assustam. Tipo assim, nossa, estou me sentindo aqui, estou com medo do nada. Opa, senta aqui comigo, medo. Vamos lá, se apresenta. Onde é que ele está no corpo? O que está surgindo como uma paisagem mental? A gente começa a ficar curioso sobre isso, inclusive em relação à tristeza do mundo, né? Tipo, a gente está deixando de negar as coisas, né? A gente está se sensibilizando. Aí tudo fica muito sensível, assim, sabe? Quando a gente está com esse coração exposto, meu Deus, eu não vou xingar o outro, não vou querer matar achando que fosse coisas normais, né? A gente fica assim, a gente começa a ver que a vida é muito preciosa, né? Os seres humanos estão buscando ser felizes, entrando em dificuldades, e a gente quer ser um ser que cuida mais disso tudo, e então a gente começa a ser mais cuidadoso, assim, né? Porque o coração está exposto, a gente sente as dores do mundo, mas a gente também trabalha em nós mesmos e em prol dos outros para remover essas causas, né? Essas causas que são sutis, que o Buda descreve, que os mestres explicam e a gente vai olhar também ao longo do livro. Então, tem um nível de desesperança, sofrimento, mas é profundamente esperançoso e libertador ao longo do processo. Não sei se faz sentido para ti, Moniz. Eu falei demais também. Não, foi ótimo, sim, faz sentido. Eu até queria pedir, assim, para a gente, se for possível, interromper a gravação para fazer assim, um comentário mais falar, né? Ela vai falar de nós acolhermos esse sentimento cru, que não passa, e esse acolhimento não passa pelo cognitivo. Passa de fato da gente pegar, né, esse coração que está sangrando e a gente
dar colo mesmo, sentir, né? E aí ela sugere esse lugar que é muito difícil, que é a gente sentir o que dói. A gente sentir. Então, é que a gente quer, né? Assim, o que é nos ensinado é que a gente tem que responder, né? Tecer respostas, né? E aí ela vai fazer essa sugestão, né? Essa sugestão de prática. Acolher esse indesejável, né? Sentir esse sentimento muito cru. É o mais difícil, né? Mas bom, é o que parece que do Lama Santa, hein? O Dalai Lama parece que é o que funciona, né? Antes de passar para o Mário, sim, Raquel, eu acho que isso a Pema Chodron vai apresentar as práticas, né, detalhadas, e uma delas é essa, assim, que a gente solta a história, a gente solta o aspecto cognitivo, discursivo, as imagens mentais, fulano falou aquilo, eu aquilo outro, e a gente reconhece, identifica e conecta com a energia, né? A gente pode chamar a sensação ali, que está mais ligado ali ao corpo, que é um elemento ali que vai transmutar as defesas que impedem o coração de Bodhicitta, que impedem o amor e a abertura e a lucidez se estabelecer. A gente vai soltar essas histórias e vai conectar com a energia direta, porque ela é uma energia que é completamente pura e, e benéfica, digamos assim. O problema é quando ela se amarra a nossas histórias e a um contexto, a uma narrativa que a gente estabelece. Então, a gente pode resgatar essa energia e através dela, transformar o nosso coração e a nossa mente. Entre outras práticas que ela vai trazer. E é maravilhoso, assim, só da gente poder entender que, nossa, quer dizer que eu posso tentar soltar um pouco, porque a gente fica preso na narrativa, na história, e fica pensando, fulano falou aquilo, disse aquilo outro, e eu vou ter que dizer tal coisa, e eu posso respirar fora dessa bolha, desse contexto claustrofóbico que eu me meti, ou me meteram, né? E voltar para o corpo, voltar para a energia. O corpo é outra chave de cura, né? Então, a gente vai aprofundar isso mais para frente. Mário César, querido, mãozinha Oi, levantada. oi. Não sei, acho que fiquei com vontade de partilhar um pouquinho de como esse tema me toca, assim, a partir de tantas boas trocas que a gente está tendo aqui no grupo, né? Acho que a fala da Ellen me toca, acho que a fala de todo mundo me toca, assim, né? Enfim, tipo, da gente se expor, assim, e ver o quanto que a gente já se perdeu, assim, no caminho, né? E eu tenho minhas arrogâncias infinitas, assim, que eu não sei nem por onde começa, assim, é uma coisa bem autocentrada, egóica, assim, né? De uma necessidade de afirmar um eu, e enfim. Na minha opinião, acho que talvez por uma abertura grande, assim, por uma sensibilidade grande, né? De um coração, às vezes, grande, vem uma tentativa assim, caramba, eu tô sofrendo muito, eu preciso proteger isso, né? Acho que é um pouco natural, assim, né? De qualquer ser muito sensível. Mas aí dentro desse processo, assim, de tentar sentir esse coração de tristeza, eu confesso que eu senti, como a Raquel estava falando, né? Cru, para mim é ainda um pouco desafiador. É como se eu tivesse muito medo, sabe, de sentir essa coisa crua, assim, como se eu fosse afundar numa coisa assim sem palavras. Às vezes, é muito difícil, assim, sabe? É como se fosse um grito, um urro, uma coisa assim muito primordial. Mas aí um tanto no sentido de processar esses desafios assim e acho que ser um pouco mais compassivo comigo e com o mundo, no sentido de reconhecer esse coração de tristeza e se abrir um pouco,
o que me ajuda muito é prestar atenção na vida, sabe? É, prestar atenção, assim, o que é que está acontecendo ao meu redor? E aí a Monize falou nessa coisa do trabalho, não sei o quê, de que a pessoa foi lá, ela se confidenciou e não sei o quê. E eu fico assim, tipo, na minha vida, do tipo, o quanto que às vezes eu não tô mentindo para mim mesmo, eu tô mentindo em algum aspecto, eu tô manipulando uma informação, e aí alguma coisa vai, acontece no meu mundo que uma pessoa também tá fazendo isso, e aí daqui a pouco aquilo bate e se revela para mim, assim, sabe? Em relacionamentos passados, assim, eu mentia ou eu omitia alguma coisa, e aí depois vinha no futuro, enfim, aquela pessoa também tava fazendo isso, aí aquilo ali me deixava fudido. Mas aí eu via, eita, olha, tá todo mundo mal, né? Tipo, caralho, eu tô fudido, isso bateu muito assim em mim, mas essa pessoa também tá confusa, né? Essa pessoa também tá sofrendo, né? E aí isso me traz um pouco de uma abertura, assim, de entender, caramba, eu tô cagado, mas tipo, tá todo mundo meio perdido. Aí o coração se derrete um pouco, assim, sabe? Tipo, comigo e com o mundo. Isso é muito sutil, assim, tipo. Recentemente eu tenho passeado muito com a cachorra da minha mãe, enfim, ela tava bem gorda, eu tô tentando fazer ela emagrecer. E aí eu passeando, tentando treinar ela e etc. E aí eu passei com ela, eu tô tentando passear com ela sem coleira, treinando ela, né? E aí eu disse, não, você tá livre. E aí ela ficou estatelada, parada, assim, ela ficou com, sabe? Aí eu disse, caramba, né? Ela ficou com medo de ser livre. Aí eu reconheço assim, cara, o quanto que eu também não tenho medo de ser livre, né? Quanto que eu às vezes estou acostumado a um padrão, o quanto que eu estou acostumado a repetir uma coisa e eu me vejo livre daquilo e eu não consigo, e eu me prendo, só consigo andar com a coleira, né? E aí esse coração assim mais sutil vem assim, né? Tipo, caramba, ó, como que a gente tá confuso, né? E aí quando eu vejo essa cachorra tremendo de medo, quando eu vejo uma pessoa mentindo, quando eu vejo uma situação assim, feito João Vale diz, que o Lama diz assim, meu irmão, perdoe tudo, velho. Perdoe tudo, assim, o mundo é um espelho, tá ligado? E aí dá uma certa leveza assim, caramba, tá, eu vou me perdoar e eu vou tentar acessar isso e eu vou seguir assim, tentando, claro, encontrar acho que a minha coerência, né? Ver quais são essas minhas falhas, para que a partir disso eu tenha mais chão, assim, sabe, para seguir no mundo mais íntegro. Enfim, essa é uma coisa que me vem. Obrigado, querido. Cris? Nossa, que coisa maravilhosa, assim, a gente está conversando mesmo, né? É muito amor, é muito carinho, assim, eu sinto, e a gente nem se conhece direito, né? É maravilhoso. É amor de sangue mesmo, né? Eu, eu, eu sei exatamente o que a Manise, eu acho que é o nome dela, Manise, passou, porque passei pela mesma situação no começo do ano, ah, e eu percebi que eu não tinha um recurso, eu não tinha um treinamento, um recurso cultivado, assim. Eu percebi o quanto esses anos todos eu me aproximei do Dharma de maneira muito acadêmica até, eu diria. E na hora do beijo, do pega para capar mesmo, eu falei, caramba, o que que eu faço com tudo isso, né? O que que eu falo o que que eu faço com a fofoca alheia, o sentimento de injustiça, o sentimento geral de que realmente as pessoas estão autocentradas, sem olhar para o meu próprio autocentramento também, e o coração doendo, e tal. Mas eu queria trazer uma coisa, ah, quando você, Bruno, fala do corpo, eu sinto que é um veículo direto, porque ah, pessoas que trabalham assim, super inteligentes como Monize, né? Percebi que é uma garota inteligente, tal. A gente que está aqui também, né? Tem uma inteligência bacana. É, a gente acaba se emaranhando mesmo com processos, tentando resolver tudo na cabeça, e o corpo é um veículo, eu concordo, é um veículo direto, esse veículo que convida a gente a inspirar, abrir espaço, a expirar, a repousar numa base, uma base, né, na nossa base, na base interna, na base livre, né? E a gente cultivar isso
aterrando e se aterrar e se aterrar. Não significa que vai ter lá uma resolução imediata, mas significa que, digamos que a gente está fazendo um trabalho de redução de danos e que a gente está se pegando no colo ali, na hora, agora. Porque às vezes nem sempre a gente tem alguém para conversar. Acredito que Manise não teve alguém para conversar. Ela trouxe aqui para gente tamanha urgência e ela confiou, né? E na época eu não tinha também, e eu me sentia uma idiota também falando com as pessoas. Então, assim, nossa, no momento de vulnerabilidade eu lembrei do meu corpo mesmo, venho lembrando, passei por uma situação ontem, as pessoas não acreditaram, não, mas como você passou? Nossa, eu fiquei no corpo, assim, decantando com ele, me acompanhando, respirando. Posso dizer aqui, testemunho, é, a gente acumulando a confiança, mantendo a continuidade, ampliando a visão aqui com esses nossos estudos e confiar na potência de se comunicar em sanga mesmo. A gente está muito bem. É isso que eu queria falar. Obrigada. Eu, ouvindo vocês também, isso que a gente tem aqui é muito precioso. Eu ouvi alguém comentando de um aluno, de um mestre da Sangha do Thich Nhat Hanh, falando assim que hoje em dia o Buda tá mais para ser a Sangha. Tipo assim, antigamente tinham os Budas, assim, né? Ou enfim, os mestres tinham uma relevância muito grande. Hoje a Sangha ela é assim, o coletivo ele é mais assim central. Então a gente poder encontrar alívio e transformação na nossa prática de meditação, no nosso e na nossa conexão com os professores, com os mestres, é muito importante. Mas na Sangha é também uma coisa muito importante assim da gente conseguir se sentir menos inadequado ou mais apoiado, né? Mais pessoas ressoando junto, né? Nos escutando, a gente se identificando com as histórias e com as dificuldades um dos outros e também cada um compartilhando os seus avanços, as suas descobertas. Isso é a Sangha. E o Meditando Junto é muito isso, né? Então, a gente está vivenciando isso, assim, né? Essa força da Sangha, né? Até vou abrir o microfone para agradecer, assim, para vocês, porque, é, de fato, foi uma situação, e eu achei bem pertinente o que Raquel falou sobre o sentir cru, assim, do... Porque eu tenho uma tendência a ser muito analítica e pensar e problematizar, e a Cris também falou sobre isso. E eu até achei interessante, assim, essa semana eu tive a sensação de que várias áreas da minha vida ao mesmo tempo, todas, assim, me pegaram de modos diferentes, assim, coisas que eram muito profundas e dolorosas, assim, aconteceram e reaconteceram. E eu até achei curioso, porque essa semana o Lama encontrou o Dalai Lama, né? E aí um dia mega auspicioso e rolou um negócio, assim, pesadíssimo na minha família, que doeu muito e já me vulnerabilizou muito. E aí houve uma sucessão sabe, nossa, mas também parece que todos o espiral de karmas, assim, tá rolando. E foi muito curioso, porque desde a primeira situação que aconteceu e a de hoje também, uma coisa que eu sempre tentei muito evitar era justamente, tipo, eu acho que a gente aí conecta um pouco também com o que o Mário falou da dificuldade do sentir. E eu sinto, tipo, eu não reagi em nenhuma das situações. E eu senti a dor, assim, como um puta golpe, assim, sabe? Aquilo doeu. E doeu profundamente no sentido de caramba, assim, que vulnerabilidade. Que como ser humano é difícil. Ser humano é difícil porque a gente quer amar, a gente quer ser feliz, a gente quer fazer as coisas
visando um benefício amplo, a gente quer estar no mundo, quer estar em relações, mas a gente realmente não sabe. E quem está ao nosso redor também não sabe. E é muito difícil sentir isso dessa forma, desse lugar, e não ter a reação, assim. Não partir pro pensamento de cara e ficar no corpo. É muito difícil. Eu consegui, assim, e foi aterrador, sabe? Tem sido, na real. Mas estamos aqui, né? Meditando junto. Obrigada, galera. Estamos aqui meditando junto. A gente pode transformar uma experiência de um conflito com a pessoa específica que nos traiu ou que nos atacou, trazer assim, né? O que eu me sentia, o que eu senti ali? Eu senti uma traição, uma rejeição. Como é que aí eu trago, né? Como é que é esse sentimento? Como que ele se expressa no meu corpo? Como é que é essa energia? Eu sinto o coração fechado, soluço, vontade de chorar. Ao mesmo tempo, sinto aqui uma energia de raiva, percebo uma vontade de dizer aquilo, mas a gente volta para a gente, assim, como que é isso no meu corpo, sem as histórias? A gente tem a prática até de trazer algumas histórias para quando vier aquela energia, a gente solta a história e fica com a energia, com a sensação. Isso é o combustível da nossa bodhicitta, da nossa cura, né? Mais ou menos assim, do que eu entendi. E então a gente pode transformar um drama com personagens e com narrativas numa sensação, numa emoção e até soltar até o nome da emoção e ficar só com a energia. Aí a energia ela pode ter esse aspecto que ela não é nem boa nem ruim, ela é uma energia. A gente pode sentir, como o Mário falou, né? Parece que eu estou sendo destruído, eu estou sendo aqui destruído por dentro, vamos dizer assim, né? Algo em mim está me consumindo. E se isso fosse estar consumindo justamente as defesas do coração da Bodhicitta, não está consumindo a fonte de amor e de abertura, está consumindo o autocentramento. Talvez a gente até queira convidar essa energia para nos ajudar a purificar o nosso coração. Mas no nosso tempo, né, aos poucos. Mas eu acho que é isso que o livro vai e os ensinamentos da Pema Chodron vão convidando a gente aos poucos a fazer amizade com as emoções difíceis, com as energias difíceis e com os lugares que nos assustam, vamos dizer assim, né? Alguém tem mais uma coisa urgente para partilhar no minutinho final, só para a gente, antes de encerrar? Então, gente, a gente pode, por alguns segundos, né, se conectar com essa dedicação que ela fala, né? A gente, de algum modo, se conectou aqui, aprendeu coisas novas, compartilhou nossos desafios, acolheu a partilha dos outros. Isso, de algum modo, ampliou a nossa mente, o nosso coração. E a gente deseja que mais seres possam encontrarem, né, caminhos, práticas de ampliação da sua consciência, do seu coração. E a gente também dedica, né, essa energia positiva gerada, essa atmosfera benéfica, por mais que ela seja às vezes desafiadora ou assustadora, mas é esse o crescimento que os guerreiros espirituais estão dispostos a ter, né? Então a gente dedica
que isso possa tocar, né, outras pessoas e que outras pessoas possam usufruir dessas bênçãos de grandes seres de linhagem, de vários caminhos espirituais, e que todos possamos, né, desenvolver uma capacidade de conviver melhor também, né, como humanidade. Eu agradeço demais. Estou com a sensação que talvez esqueci alguma coisa, mas acho que não. Um grande beijo. Muito, muito incrível o que aconteceu aqui, né? Vamos seguindo dessa forma. Vocês vão ter sempre espaço para falar. E talvez seja isso mesmo, né? O Buda seja a Sangha, né? Hoje em dia. E vamos explorar isso juntos, meditando juntos, né? Grande beijo. Bom descanso. Obrigada, Bruno. Foi ótimo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Vocês foram Obrigada, ótimos. gente. Obrigada, Bruno. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Bom descanso Obrigada, para pessoal. todos. Um beijo, boa noite. Primeiro povo, obrigado. Beijo. Beijinho, Jana. Uhum. Tá, gente.